Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é quarta-feira, dia de falar de educação com Elizabeth Rodrigues. Nessa semana, a gente comemorou o Dia da Mentira e esse é o nosso tema do programa de hoje. Como lidar com a mentira na educação dos nossos filhos. Veja também, Tadna Azevedo dá as dicas para usar óculos de grau e ficar na moda. Fique com a gente e acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso, nosso programa M já está no ar. Hoje, no nosso programa, a gente vai conversar sobre um tema que é muito comum na vida da gente, a mentira. Nessa semana, inclusive, a gente comemorou aí o Dia da Mentira, o dia 1º de abril, que é um dia onde a gente costuma pregar peças nos amigos. Mas a mentira também tem perna curta, né? E nem sempre ela é tão inocente. E na educação dos nossos filhos, nos deparamos com a mentira desde muito cedo, todos os dias. Como lidar com esse problema? Quem responde essa pergunta para a gente é a educadora Elizabeth Rodrigues. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde, você que está conosco toda quarta-feira. Pois é, a gente mentiu dia 1º, não é? A gente mentiu dia 1º. Eu disse que eu ia fazer dieta, não fiz. Na verdade, há estudos que dizem que as pessoas mentem até 7 vezes por dia. Eu acho que só pode ser mentira isso, porque 7 é a conta de mentiroso. Olha isso, gente. Mas as pessoas mentem por muitas causas, não é? E com os filhos, como sempre, o melhor é sempre falar às claras. Quando você faz pesquisa com meninos e meninas de 11, 12 anos e pergunta o que é mentira, a maior parte diz, mentira é enganar, é não dizer a verdade. Mas tem meninos de 11, 12 anos que respondem mentira é uma coisa feia. Quer dizer, essa criança que foi criada com um juízo de valor sobre mentira, mas não com o conceito, as causas e as consequências da mentira, ela foi criada de um jeitinho torto. Desde o início, a mãe e o pai têm que ver que quando uma criança nasce, ela vai começando a fazer fantasias, e ela vai brincando com um amigo imaginário, 2, 3 anos, 4 anos. Então, isso tudo é muito bom. Mas chega um momento em que a criança com 4 ou 5 anos, ela precisa mentir, porque esta é uma autodefesa. Então, ela quebra um copo. E mesmo que a mãe não seja uma pessoa tão rígida, mas se for, então, muito pior, e o pai. Então, quando chega, quem quebrou esse copo? Eu não fui. Eu não fui porque se for eu vou apanhar, se for eu não vou brincar com os meus colegas, se for eu não posso jogar no computador. Então, a mentira vem como uma autodefesa. Ela tem múltiplas faces. E a primeira coisa que os pais devem ver é sob que face está a mentira do meu filho. Porque vem aquela coisa para os coleguinhas, não, eu não fiquei reprovado. Porque é muito dolorido ficar reprovado. Ou então aquele pai separou, há muito tempo não vem ver o filho, aquilo é uma dor tão grande que ele diz para os coleguinhas, o meu pai vem me ver toda semana. Eu fui ao cinema com ele, eu assisti ao filme e nós vamos para a Disney, ele vai me levar à Disney em julho. Então é a mentira que esconde uma dor muito grande que é a ausência do pai. Então todos esses momentos da mentira precisam ser levados em conta, inclusive a mentira para chamar a atenção. No dia a dia, no corre-corre, os pais ficam tão presos às suas atividades de provedores que não dão atenção no devido brincar da criança. E ela mente para chamar a atenção dos pais. Então, cada momento e cada face da mentira precisa de um tratamento específico. No entanto, onde está o espelho da criança? Nos pais. Aí é o primeiro modelo que a gente tem que padronizar. A mãe encontra uma amiga no shopping. Oi, Maria, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ai, seu cabelo está lindo. Aí ela, muito obrigada, eu cortei ontem. Então, quando a amiga se afasta, ela diz na frente da filha,
cabelo horrível, Cabelo aquele. horroroso da Maria. Então, ela está plantando uma face, uma dupla face, né? Está ensinando a filha que é legal ela fazer isso com a amiguinha depois, O né? que é a mentira? A mentira é a máscara. Porque na Grécia Antiga, as mulheres não podiam ir ao teatro como artistas, era proibido. Então, os homens usavam máscaras. Por isso que, em grego, ator se chama hipócrita. É aquele que se esconde detrás de uma máscara. Então, como é que a mãe pode, então, pedir que ela seja a verdadeira, não é? Se a mãe já começou a dizer, desde o início, quando a gente vai levar a criança para a escola, bem pequena, com 3 anos, uma mentira, volto logo. Deveria ser, eu volto no final do seu dia, eu volto para a criança começar a ter a noção de que a mãe vai trabalhar com ela uma realidade. Ou então, meu filho, olhe, no final de semana eu prometo que levo você ao parque. E não leva. É uma mentira. Quando a mãe está dizendo que aquele político prometeu uma coisa que não cumpriu, ela fez a mesma coisa. Então, a relação de confiança que vai se estabelecendo tem que começar com o fim dessas mentiras. Olha, minha filha, eu não posso comprar esse brinquedo que você quer porque eu não tenho dinheiro. Aí ela abre a bolsa, olha, mãe, a senhora tem dinheiro. Não, filha, eu não posso comprar porque presente se ganha no Natal, no dia da criança e no aniversário. E hoje, não, o limite é não. Então, ou então, minha filha, não vai para aí que o bicho vai te pegar. É uma forma da mãe passar para um ser fantasioso uma responsabilidade que é tua. A coisa mais fácil do mundo é você sair de sua responsabilidade. Olha, então não vai para aí que o bicho papão vai te pegar. Não, não vai para aí porque é um limite, ali não pode, você vai cair, ou está escuro, ou vai pegar choque, vai escorregar, enfim. Então, outra mentira é passar para o ser fantástico a responsabilidade. Agora, existe um momento onde mentir é permitido? Vamos dizer assim, a mentirinha branca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá, é o aniversário e aí a criança recebe um presente que ela não gostou e de repente, para não passar vergonha, diz que gostou. Isso é uma mentirinha branca. Isso pode ou não? Isso pode se for conduzido como compaixão, como a maneira de você socialmente não deixar a sua avó triste. Então, assim, aí a vizinha chega para mim e eu tô com a minha filha, aí a minha filha diz para a vizinha, você é feia, hein? Então, nada de corrigir a criança na frente da vizinha, humilhar a criança, constranger a criança. Quando chegar em casa, você diz, olha, mamãe sempre falou que você tem que falar a verdade. Mas existem algumas coisas que é preferível a gente calar, porque a gente vai deixar a vizinha triste. Porque a sua avó comprou o brinquedo com tanto carinho, você não diz que sim nem que não. Original. Ou então, obrigada, você agradece o presente que você não gostou. Você não precisa, nesse momento, externar a sua opinião. Não é que você esteja mentindo, você apenas está trabalhando para ter um relacionamento de compaixão com a vizinha e de não deixar a sua avó triste. Ela vai ficar muito triste se comprou um presente e justamente você diz, não gostei do presente. Ou então chega uma criança sem presente e você fica, você não trouxe presente para o meu aniversário? Quer dizer, algumas coisas é preferível calar. Como diz Confúcio, certas horas o silêncio é ouro. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu acho bem bacana, a gente vai só para o intervalo comercial, a gente vai falar sobre mentir para levar vantagem. Isso é uma coisa que já começa um pouquinho entre as crianças aí de 11, entrando na adolescência, né? Mas a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já, não sai daí não. Estamos de volta com a educadora Elizabeth Rodrigues e o nosso tema de hoje que é a mentira, como lidar com esse problema na educação dos nossos filhos. A gente estava falando que quando chega aquela fase aí de 11, 12 anos na escola, tem sempre aquela parte que o filho começa ali a inventar umas mentirinhas para não fazer o dever de casa, para tentar tirar uma vantagenzinha. Como lidar com isso? De preferência, tendo plantado bons valores na infância. Então, na infância, é bom que os pais trabalhem de forma lúdica
com a mentira, contando aquela fábula do pastor e do lobo, que era o menino que sempre queria brincar com as pessoas, ele pastoreando o carneirinho, ele dizia, lá vem o lobo, e todo mundo ia socorrer, e era brincadeira, era mentira. O dia que o lobo chegou de verdade, ninguém acreditou nele. Então é bom que essas formas simbólicas, lúdicas, alegóricas, sejam trabalhadas desde criança, porque na infância a criança é a heteronomia que domina. Ela tem que se sentir instada a falar a verdade, porque ela obedece a um adulto, que é a pessoa em quem ela se respalda. Isso vai evoluindo para que, a partir de 7 anos para 8 anos, a criança passa por uma relação de autonomia. Neste momento, ela já sabe que ela pode mentir para conseguir algo. E ela sabe que ela pode mentir para prejudicar alguém. Então, se os valores foram previamente plantados, vai evoluir para uma relação de que eu tenho confiança naqueles que me amam, que sempre falaram a verdade para mim. Nós temos uma relação muito estreita de solidariedade, de cooperação, de lealdade. Como é que eu vou trair a confiança dessas pessoas mentindo? Então, seria muito mais por essa relação construída ao longo do tempo que o pai poderia trabalhar com a verdade do que com o autoritarismo do pai que fala não e batendo e tal e não. Mas chega mesmo o momento que tu perguntaste, em que ele chega e diz, não, eu não trouxe nada para casa porque o professor não passou matéria nenhuma hoje, ou então eu não trouxe nada para casa porque não teve, né? Quer dizer, então, a mãe e o pai, como é que eles vão lidar com isso? Porque aí tem aquela coisa, isso aí a gente está falando de uma coisa bem simples que é do dever de casa, mas aí a mentira vai, eu não fiz o dever de casa, ele mente para o professor que estava doente, que não fez, ou então ele mente em casa que o professor não passou, ou então ele copia do colega e diz que foi ele que fez, ou ele pega da internet e diz que é de autoria dele. Exato. Ou então ele começa a mentir para prejudicar o coleguinha que ele não gosta, quer dizer, a mentira pode virar uma teia, né? Exatamente. Então, por isso é que a construção tem que partir da infância. Um exemplo clássico que Piaget põe no seu livro é justamente que um coleguinha viu o desenho de um outro, pegou, mostrou para o professor e disse, é meu este desenho, porque estava bonito. Quer dizer, você prejudica o colega, você leva a vantagem e você tem a sua moral, não é, frouxa. Isso acontece muito quando em casa um filho se chega mais para um pai que tem esse relaxamento da moral. Então, quando se fazem pesquisas com jovens, tem jovens que falam, não, hoje pode mentir, não se castiga mais nada, está tudo permitido. Então, o ambiente de permissividade da casa, onde você transfere responsabilidade, deixa fazer tudo, coloca mais tarde, quando é adolescente, a chave do carro e diz assim, aqui ninguém pega. O menino pega a chave do carro, sai com o carro e você não faz nada. Então, desde criança, você disse, pode fazer o que quiser, faz a birra, eu aceito, ou mente, eu descubro que mentiu e não converso com ele. Porque, principalmente, é o que a gente tem que ver. Se passa dos 10, 12 anos e a criança continua mentindo, está na hora de começar uma interlocução. E se eu pego na mentira, como é que eu tenho que agir? Então, vamos lá. Você descobriu que ele disse que tinha ido à casa de Pedro, mas ele não tinha ido à casa de Pedro. Ele foi ao cinema com um grupo de colegas. Então, você deixa chegar, jamais fale com ele na frente dos outros. Quando chegar aqui, que ele voltar para casa, na hora que tiverem vocês dois juntos, você quer realmente me contar o que aconteceu hoje? Sempre tem que vir dele. Não diga, eu sei que você foi, assim. Não, isso não funciona. Aí ele vai lhe contar que ele fez, mãe, pisei na bola. Acaba, se o clima funciona e vem como Sócrates fazia. Sócrates jamais respondia para seus discípulos, ele perguntava. Os discípulos que respondiam. Se ele diz no final o que é que ele fez para o cinema, pisou na bola. Você tem primeiro que cumprir suas obrigações, que é estudar na casa de Pedro, conforme. Depois você tem os seus direitos. Agora, se isso ficar recorrente, punição, castigo. Deixa a internet,
não vai sair para ir para o shopping, ele tem que realmente funcionar aquela coisa. Eu conversei, eu sempre devo conversar. Olha, está muito bem, porém você vai deixar de ir 2 vezes na casa do colega que você quer, você não vai mais à internet das terças e quintas à noite e você vai funcionar no mundo que tem regras para conseguir os direitos, há de cumprir os deveres. Esse é o mundo real, meu filho. E a gente tem aqui um caso que acabou de chegar aqui para a gente, que a gente vai ter que discutir. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho uma matéria para passar para vocês no próximo bloco, mas assim, eu vou deixar para passar ela então amanhã e a gente continua com a Elizabeth, porque eu tenho um caso aqui que é bem interessante, que é de adolescentes e é de menina, né, que mentiu, que ia dormir na casa da amiga e foi sair com o namorado. Confusão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já. Não sai daí não. Bom, gente, estamos de volta com a Elizabeth Rodrigues e hoje a gente está falando sobre a mentira, né? A gente está aqui discutindo qual a melhor maneira de você lidar com esse problema e os seus filhos. A gente recebeu uma pergunta aqui da Denise Aires. Ela pergunta o seguinte, Elizabeth, ela diz aqui: minha filha adolescente disse que ia passar o final de semana na casa da melhor amiga, como ela sempre faz. E no mês passado eu descobri que ela mentiu e ela foi para Barreirinhas com o namorado. Fiquei chateado, briguei muito com ela e ela ficou sem falar comigo. E eu me senti muito culpada depois disso e acabei ficando, ela acabou ficando se sentindo muito culpada depois disso e ela pergunta se ela agiu de forma correta, né? Certo. Bom, algumas coisas nós temos que pontuar. Primeiro, o namorado tem que estar sempre dentro da casa dela. Eu não sei como está funcionando essa relação, mas a princípio, Denise, né, que perguntou? Denise, a princípio o namorado deve estar na tua casa, almoçando, jantando, sempre presente, para desmistificar aquela coisa de que tem que sair com o namorado numa hora especial, que é um fruto proibido, quer dizer, namorado não pode ser fruto proibido, porque se for fruto proibido vai ficar cada vez mais atrativo e vai ensejar esse tipo de coisa. Segunda coisa é os pais estarem presentes em eventos conjuntamente, não é? Então, sair para o cinema e levá-los ao shopping, os dois ao cinema, enquanto o pai está na praça de alimentação, eles estão no cinema, e haver esta relação estreita para ter a confiança do namorado na mãe e no pai, na Denise e no marido. Então, tem que estreitar, não pode chegar assim, agora é hora de namorar, afasta a filha, manda ela para passear. Outra coisa que eu não sei se estou com pouca informação, ela passou o fim de semana inteiro, você não ligou uma vez para casa da amiga, para casa dessa amiga, quer dizer, ela dormiu 2 noites fora de casa e você não ligou para a mãe da amiga para conversar. Isso é normal. A sua filha sai para estudar na casa da a amiga, você tem que ligar para a casa da amiga, perguntar: minha filha está estudando aí, está tudo bem, ela está dando algum trabalho? Então, quer dizer, ela foi à tarde estudar, pai e mãe tem que ligar. Calcule dormir 2 noites na casa. Eu conheço uma senhora que a namorada do filho dela mudou-se para a casa dela, passou quase 1 ano morando, a mãe nunca ligou para saber, ela ficava horrorizada. Isso é só um exemplo de um caso muito extremo. Mas, Denise, ela sai para passar a tarde na casa da colega, você tem que ligar para saber. E aí, minha filha está dando trabalho, está precisando de alguma coisa, vai dormir à noite, liga para a casa da colega à noite. E aí, está tudo certo aí, então... Você não tem que se sentir culpada porque brigou, tem que se sentir um pouco mais talvez preocupada. Talvez a caça um pouquinho a carapuça deixou muito solta. Deixou muito solta. Adolescente adora regras. Adolescente adora mãe chata. Mãe, tu és chata. É a mãe que eles mais gostam. A mãe chata que cobra. Se adolescente não gostasse de regras, não gostaria de jogo, que é o momento em que ele está numa quadra de voleibol, o ponto é do outro, o juiz apitou, acabou, tem que cooperar, liderar, limite, perdi o jogo. Então, ele gosta e aceita tanto essas regras, em casa não pode ficar frouxo. Vigiar e orar. E aí... E trabalhar
com interlocução. Se você olhar um caso semelhante de alguma menina com namorado, num filme, na novela, você olha minha filha, como essa menina é com a mãe dela, dizendo que saiu e não saiu. Quer dizer, você procura nos momentos lúdicos, nos momentos em que ela está descontraída, nos momentos que estão assistindo a filme, dar os exemplos. Colar em filho, colar em filha, sem sufocar. Tá. Você está ao lado, está perpassando a vida e você está como interlocutor. Então, você pune sim, estava correto, tinha que brigar sim. Olha, minha filha, você me desculpe, você me omitiu 2 noites com seu namorado e aqui nessa casa tem regras. Aliás, minha filha, como em todas, como no mundo, vá transgredir as regras do mundo para ver onde você para. E chilindró, minha filha, na cadeia. Então, aqui nesta casa tão harmônica tem regras. Portanto, para sair com o namorado ou para sair para qualquer lugar, tem que pedir permissão e dizer a verdade. Ou então, aguente as consequências. E vale também para aquelas que também acobertam a mentira das amigas. Porque também se a mãe ligasse e a amiga também acobertasse, dissesse que estava em casa e não estava, também era outra situação. E já que estamos em mentira, vamos também falar de uma outra coisa. A mãe que acoberta a mentira da filha ou do filho com medo do pai. Ela descobre que o menino pegou o carro e dirigiu, ele só tem 16 anos. Olha, meu filho, então a gente fica só entre nós, eu não vou dizer para seu pai. O que é que ela está criando? Um castelo de areia de mentiras? Sempre fale a verdade para seu filho. E desde criança. Vamos acabar com essa história de foi a cegonha que trouxe você. Não precisa antecipar a verdade da cegonha, mas na hora em que a criança demonstra o interesse, a verdade. Vale vasculhar as coisas dos filhos, dar aquela investigada no quarto, tudo, arrumar, ler diário? Exatamente. Não. Ler diário, eu creio que é uma invasão de privacidade, que, aliás, é um tema de um programa nosso que vem aí. Mas arrumar com pente fino, quarto de filho, com o olho bem aberto, toda mãe deve fazer. Pela segurança do seu filho e da sua filha, por sua saúde e por sua vida, vale sim arrumar o quarto de forma bastante incisiva e frequentar as mesmas redes sociais para saber o que ela está dizendo e com quem ela está se relacionando. Afinal de contas, a rede social é um ambiente público. Exatamente. Tá aí, gente, essas são as dicas do nosso programa hoje. Elizabeth, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, próxima quarta estaremos aqui. Próxima quarta a gente está aqui. Bom, gente, eu queria lembrar vocês que nessa semana aí, no sábado, a gente vai ter um super show aqui em São Luís, em RPM. E a gente está sorteando um par de ingressos na nossa fanpage aí no Facebook. Você pode participar. É só curtir, compartilhar a foto que você já está participando. O sorteio acontece amanhã. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com o programa M aqui na TV Guará, ao 12:30. Eu conto com a sua companhia. Grande beijo. Até amanhã.